Professor Nefran Cardoso aqui mais uma vez agora para comentar a prova do Desafio do Raciocínio Lógico do LCC Científico, né, que é o projeto de Ciências da Natureza da Escola Liceu do Conjunto Ceará. Então, é isso, vamos lá. Então, vamos começar aqui a primeira questão do Desafio do Raciocínio Lógico. É assim, observe a sequência de figuras ao lado. O número de emojis na figura 29 desta sequência é quanto? Observa aí que a figura 1 é formada por uma fila de emojis, né, e uma fila de dois emojis, tá? A figura 2, ela é formada por duas filas de emojis, cada fila com três, tá? E a figura 3 é formada por três filas de emoji, cada fila formada por quatro. Então, a lógica dessa sequência aí é bem simples. A figura 4, por exemplo, seria quatro filas de emojis e cada fila com 5. Então, a figura 4 teria 20 emojis. A figura 29 vai ter, então, 29 vezes 30, 870 emojis. E agora a questão 2. Quatro meninas têm 5, 7, 9 e 11 bonecas cada uma. A respeito da quantidade de bonecas que cada uma tem, elas afirmaram. A Beatriz afirmou, eu tenho 5 bonecas. A Eliana disse que tinha 11 bonecas. A Raquel disse que a Beatriz tinha 9 bonecas. E a Valesca disse que tinha 9 bonecas. Se apenas uma delas mentiu, tendo as outras dito a verdade, então é correto concluir que item A, quem mentiu foi A, e item B, a soma dos números de bonecas de Beatriz, Eliana e Raquel é quanto? É uma questão simples, você vai testar as possibilidades. Então você vai testar primeiro, será que a Beatriz mentiu? Bem, se a Beatriz tiver mentido, é porque a Eliana, a Raquel e a Valesca falaram a verdade, tá? Só que o detalhe é o seguinte, a gente tem que saber que uma menina tem 5, uma tem 7, uma tem 9 e uma tem 11 bonecas, tá? Então nenhuma delas vai ter a mesma quantidade de bonecas. Então observa aí, se a Beatriz tiver mentido, a Eliana, a Raquel e a Valesca falaram a verdade. A Valesca disse que tinha 9 bonecas. A Raquel disse que a Beatriz tinha 9 bonecas. Ou seja, como a Raquel e a Valesca falaram a verdade, então a Beatriz teria 9 bonecas e a Valesca também teria 9 bonecas. O que contradiz a nossa hipótese. A hipótese é que a quantidade de bonecas seja diferente. Portanto, não foi a Beatriz que mentiu. Se a Eliana tivesse mentido, então a gente ia ter novamente uma contradição. Por quê? Porque se a Eliana mentiu, a Raquel e a Valesca teriam dito a verdade. Só que a Raquel diz que a Beatriz tem 9 bonecas e a Valesca diz que tem 9 bonecas também. Tá? Então, a gente teria duas meninas com 9 bonecas, o que novamente contradiz a nossa hipótese. Tá? Se a Raquel tivesse mentido, olha aí o que, é que vai acontecer. A Beatriz teria, né, as 5 bonecas, a Eliana teria as 11 bonecas, a Valesca teria 9 bonecas e provavelmente a Raquel então seria com certeza a que teria 7 bonecas. E isso não gerou nenhuma contradição. Então a gente já dá a entender que quem mentiu aí foi a Raquel. Se a Valesca tivesse mentido, então, a Raquel e a Beatriz teriam falado a verdade. A Raquel disse que a Beatriz tem 9 bonecas, mas a Beatriz disse que tinha 5, então, novamente ia gerar uma contradição. Ou a Beatriz tem 5, ou a Beatriz teria 9 bonecas, tá? Então, a opção mesmo aí, quem mentiu foi a Raquel. E se quem mentiu foi a Raquel, então a gente tem as seguintes informações. A Beatriz disse que tem 5 bonecas, então ela tem 5 bonecas. A Eliana tem 11 bonecas, porque ela disse que tinha 11 bonecas. A Valesca tem 9 bonecas, porque ela disse que tinha 9 bonecas. Então a Raquel, ela deve ter as 7 bonecas. Então o número de bonecas de Beatriz, Eliana e Raquel vai ser
5 da Beatriz, 11 da Eliana e 7 da Raquel. O total é 23. Questão 3 da prova do desafio de raciocínio lógico. A gente tem aí duas operações. Uma operação está representada com uma bolinha e o x no meio. A outra operação, aí você vê que é uma bolinha e um pontinho no meio. E aí você tem alguns resultados dessas operações. E a gente quer saber o valor de uma dessa expressão aí, usando essas duas operações, tá? A primeira coisa que você tem que saber aí, claro, é entender qual é a lógica. Que operação é essa? Essa primeira aí que está indicada com um X e uma bolinha, né? Que operação é essa aqui? O 2 com 7 dá 16, o 3 com 5 dá 17 e o 4 com 6 dá 26. Essa operação aí é mais fácil de você perceber. Olha aí, ó. 2 vezes 7 é 14. Aí aparece o 16. 3 vezes 5 é 15. Mas aí na operação aparece o 17. 4 vezes 6 é 24. Mas aí na operação aparece o 26. Então, a nossa operação aí, essa operação que tem um x, quer dizer que simplesmente você vai fazer isso aqui. Você vai multiplicar e somar 2. Então, 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. 4 vezes 6, 24, mais 2, 26. Agora, essa outra operação que está indicada com a bolinha e o pontinho no centro da bolinha, aí é o seguinte, ela não é tão óbvia, né? Como a gente dá para perceber. Que operação é essa aqui? O 2 com 7 dá 26, o 3 com 5 dá 23 e o 4 com 6 dá 29, tá? Observa que 26, 23 e 29, se você somasse mais um, o resultado ia ser 27, 24 e 30, tá, né, Fran? Mas o que é que isso tem de interessante? Tem de interessante é que esses números aí são múltiplos de 3. 27, 24 e 30. 27, né, é 3 vezes 9, 24 é 3 vezes 8 e 30 é 3 vezes 10. Tá, então o que é que isso quer dizer? Observa aí, ó, 2 com 7 dá 26. Você soma o 2 e o 7, dá 9. Multiplica por 3, dá 27. Menos 1, 26. 3 com 5 agora, daria 23. Se você somar 3 mais 5, dá 8. Pega esse resultado e multiplica por 3, dá 24. 24 menos 1, 23. E o 4 com 6, você vai ter 4 mais 6, 10. Multiplicado por 3, dá 30. 30 menos 1, 29. Então, a gente tem essas operações. Então, como é que está definido? Essa primeira operação quer dizer, então, o quê? Que você vai multiplicar os dois números, tá? Multiplicar e depois você soma 2. Essa outra operação aqui, que eu acho que ela não é tão direta, não é tão óbvia, você vai somar os números e depois multiplicar por 3 e depois você vai subtrair. Então, se aqui tem A e tem B, você vai somar, depois você vai multiplicar por 3 e depois você vai subtrair 1, tá? Então, a gente vai obter agora o valor dessa expressão aqui, a expressão que aparece aí na prova. Como toda boa expressão matemática, a gente vai fazer primeiro o que está indicado entre parênteses. Então, essa parte aqui, o 2, a bolinha com o pontinho e o 5, eu vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer agora 7, a bolinha com o x e o 3, e eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Pela definição, a gente tem que aqui, essa operação aqui é a menos óbvia, você vai somar 2 mais 5, depois você vai multiplicar por 3, e aí o resultado você vai subtrair 1. 2 mais 5, 7, vezes 3, 21. 21 menos 1 dá 20, tá? Aqui, 7 com o 3 com o x no meio. Então, simplesmente você vai multiplicar 7 vezes 3 e vai somar 2. Então, o resultado vai ser 21 mais 2, o resultado é 23. Então, aqui vai ficar o 20 e aqui vai ficar o 23. Agora, a gente volta
a aplicar as definições das operações. Então, vai ficar o 6, a bolinha com o x no meio com o 20, mais o 4, a bolinha com o pontinho no meio e operado com o 23. Então, esse resultado vai ficar, aqui vai ficar, essa operação é aquela mais simples, você vai multiplicar e somar com 2, então vai dar 6 vezes 20 dá 120, mais 2 dá 122. Somado com o 4 com o 23, agora só que a operação é essa aqui. Então você vai fazer 4 mais 23 dá 27, 27 vezes 3 dá 81, 81 menos 1 é 80. Então o resultado vai ser 122 mais 80 e o resultado final vai ser 202, tá? Das 29 equipes que fizeram a prova, apenas a equipe do terceiro ano B, que inclusive foi a equipe que teve a melhor pontuação, foi a única equipe que acertou essa questão, esse desafio. Ok? A questão 4 da prova de raciocínio lógico, eu acho ela uma das mais difíceis, mas teve muitas equipes acertaram essa questão aí, tá? Aí você tem uma sequência aí, você observa aí que tem aí o 19, 12, 25, 17, 33, 24, vai para o 43, desce para o 33, vai para o 55 e vai para o 44. E a gente quer saber os dois próximos números da sequência, né? O x e o y, como está indicado aí. A melhor maneira de você resolver isso aí, observa o seguinte. Se você fosse do 19 para o 12, era menos 7. A gente só pensa logo nessa parte aí, né? Como se fosse uma progressão aritmética, né? Do 19 para o 12, você faz 19 menos 7, 12. Só que do 12 para o 25, você soma 13. Do 25 para o 17, aí já seria menos 8, tá? Então, a melhor forma de você analisar essa sequência aqui é separar. Você vai separar os termos os elementos da sequência que estão numa posição ímpar e os que estão numa posição par. Nefran Cardoso, professor Nefran Cardoso, o que é que você quer dizer com isso? Observem aí na imagem. Eu coloquei os números que estão na posição ímpar, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, etc., de cor azul. E os que estão na posição par, o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, etc., da cor vermelha. Agora, olha essas sequências, agora olhem como se fossem duas sequências, olha de forma separada aí, tá? Pronto, quando você olha de forma separada, como está indicado aí, talvez agora fique mais fácil de você decifrar qual é o próximo número da sequência. Observe que do 19 para 25, a gente tem a diferença 6. Do 25 para 33, a diferença é 8, aumenta 8, né? Do 33 para o 43, aumenta 10. Do 43 para o 55, aumenta 12. Observe que essas diferenças aí são números pares, começando a partir do 6, tá? A mesma coisa você vai ter lá na sequência vermelha. Do 12 para 17 é 5, do 17 para 24 é 7, do 24 para 33 é 9, do 33 para o 44 é 11. Então, a lógica, então observem mais uma vez aí o que eu falei nessa imagem aí, fica melhor de você entender. Então, é de se esperar que o x seja 55 mais 14, 69. Então, x é igual a 69 e o y vai ser 44. O próximo número ímpar depois do 11 é o 13. Então, 44 mais 13, 57. A questão 5, ela é uma questão que eu acho assim fácil, tá? No nível, digamos, no nível de dificuldade, ela seria nível médio, tá? E por falar em médio, a gente vai usar uma ideia de média aí. Observa o seguinte, nessas questões de triângulo, geralmente quando aparece, geralmente você soma dois números que estão juntos e aí o número que vai estar em cima é a soma dos outros dois, tá? Aqui a lógica é bem parecida. Então observem aí no triângulo aí. Se eu destacar, por exemplo, o 1 e o 13,
que estão nessa fila aí de 4 números, tá? 1 mais 13 dá 14. 14 dividido para 2 dá 7, que é exatamente o número de cima. Se você pega agora, destaca agora, o 13 com o 21, né? 13 mais 21 dá 34. Dividido por 2 dá exatamente o número que está em cima, que é o 17. Se você destaca agora aqui o 21 e o 17, 21 mais 17 dá 38, que dividido por 2 dá 19. Ou seja, o número de cima, né, ele é a média aritmética, ou seja, você soma os dois números que estão imediatamente abaixo, soma e divide por 2, tá? E aí segue o processo. Então, o 7 com o 17, agora é o 17 que está no meio aí do triângulo, tá? Dá 24. Dividido por 2, dá exatamente o 12 que está aí em cima deles, tá? O 17 com o 19, mais uma vez, ó, o 17 que está no meio aí do triângulo. Se você somar ele, né, 17 mais 19 dá 36, que dividido por 2 dá 18. Então, onde tem esse emoji aí, o número vai ser o número 18. E, portanto, o 12 mais o emoji e depois dividido por 2 tem que dar o x. Então, 12 mais 18 dá 30, que dividido por 2 dá 15. Então, a resposta é x igual a 15. Mas algumas equipes não conseguiram decifrar essa lógica aí. A questão 6, gente, ela é eu acho que é a questão mais fácil que tem do desafio do raciocínio lógico, porque foi a questão que todas as equipes acertaram, tá? Então, observem aí o enunciado. Elisa, Silvia e Vanessa gostam de levar uma vida saudável, por isso cada uma delas toma um tipo de vitamina, abacate, banana e mamão, antes de sair para um determinado local, que é academia, faculdade ou trabalho. Aí a gente tem algumas informações. A Elisa toma um copo de vitamina antes de ir ao trabalho. A menina e a garota que vai até a academia toma antes uma vitamina de mamão. E Vanessa toma um copo de vitamina de banana antes de sair. Com base, então, nessas informações, né, nessas informações acima, complete a tabela a seguir. Então, já fica fácil da gente começar a completar essa tabela. Por quê? Porque a gente sabe que a Elisa, o local que ela vai antes, né? Que ela vai e ela toma uma vitamina antes, o local é o trabalho. Então você já poderia colocar aqui na tabela trabalho, tá? Como está indicado aí. Agora a gente tem informação também que a Vanessa toma um copo de vitamina de banana antes de sair. Então lá na parte da Vanessa, você já pode completar lá na tabela que ela toma vitamina de banana, tá ok? E aí ficou faltando a parte da Silvia. Então a gente já tem aí a informação que a Elisa, ela vai ao trabalho, né? A Vanessa toma uma vitamina de banana e agora vamos saber os locais que elas vão. A questão aí diz aí que a menina que vai para academia, ela toma uma vitamina de mamão antes. Então, quem vai para academia não é a Elisa, porque a Elisa vai ao trabalho. Então, ou é a Silvia ou é a Vanessa. Mas, se fosse a Vanessa, ela teria que tomar a vitamina de mamão. Então, quem vai para a academia é a Silvia e, consequentemente, a vitamina que ela toma é a vitamina de mamão. Portanto, a gente tem aí que a Elisa vai para o trabalho, a Silvia vai para a academia, mas antes toma uma vitamina de mamão, e a Vanessa toma uma vitamina de banana antes de ir para um determinado local. Então só resta a possibilidade aí para a Vanessa ela ir para a faculdade, né? Porque quem vai para a academia é a Silvia, quem vai para o trabalho é a Elisa. E a Elisa vai tomar a vitamina de abacate, porque a Silvia toma de mamão e a Vanessa toma de banana. E agora a questão 7, essa foi a questão que deixou algumas equipes assim bastante intrigadas, mas é uma questão que, ao meu ver, ela não é tão difícil, tá? Algumas equipes conseguiram acertar. Vamos lá. Codificando a palavra mundial, obtém-se a palavra
Aí a palavra aí fica difícil da gente pronunciar. Então eu vou falar aqui, POCGEO. Seguindo o mesmo padrão de codificação, decodifique a frase. Aí a frase está aparecendo aí para vocês. Aí não tem nem condição de a gente ler, tá? Então, a ideia dessa questão aí é o seguinte. Você tem que entender qual foi a lógica de codificação da palavra mundial. Não é se você pegar as letras que você já sabe, no caso, a partir da palavra mundial, e ir catando lá na frase, não. Porque aí essa estratégia aí você não vai ter êxito. Você vai ter que, no fim das contas, você vai querer adivinhar qual é a frase. E aí fica muito mais difícil. A ideia, então, é você entender qual foi a lógica aí. Então, observe aí que a letra M virou a letra P. Ela foi codificada, então virou a letra P. No alfabeto, o M vem antes do P. Então é M e depois vem o P. Então vai para uma letra da frente, né? O U vai para o O, mas o O vem antes do U. O N da palavra mundial vira a letra Q, que é uma letra lá da frente. O D vira a letra G, que também na sequência do alfabeto é uma letra lá da frente, tá? O I vai para a letra E. O A, vai para a letra U, mas aí no caso vai para também uma letra lá da frente, mas é uma letra bastante lá da frente. E a letra L vai para a letra N, né? Vira a letra N. Observem aí, então, o seguinte, que para as consoantes a gente tem aí uma lógica, para as vogais a gente tem outra. Então, para a letra M, N, D e L, a lógica foi simplesmente você vai para a consoante, para a segunda consoante da frente, tá? Para a vogal, a lógica é o seguinte, como o U vai no O I vai no E, então a gente vê aí que vai para uma vogal anterior. Tá, né, Fran? Mas não tem vogal antes do A. Mas aí, no caso, você vai lá para o final, que seria então a letra U. Então o A vai para o U. Tá? Então, a lógica de formação aí dessa codificação é essa que está aparecendo aí na imagem para vocês. Tá? Então, você observa, a gente tem uma codificação aí para as vogais e uma para as consoantes. Então, o padrão de codificação e decodificação para as vogais e consoantes está aí. Então, a gente tem, é só olhar agora para essa imagem, essas duas imagens aí, você vai entender agora como é que vai decifrar a frase. Então, a primeira palavra é 6. Aí a gente só tem consoante, que é o V. Então, o V, você vai... Na consoante a gente não ia para frente duas, então a gente volta. Quando a gente volta para o S. Então, a letra a gente vai para a vogal da frente agora, né? Que a gente vai agora está decodificando. Então, a gente vai para a letra E. A letra E, agora a letra E que está aí na frase codificada, quando ela for decodificada, ela vira a letra I, tá? Então, a primeira palavra é 6. E a frase completa, então, é só você usar esse padrão de codificação. 6 bolas de sorvete por apenas R$2 também tornam pessoas felizes. Ou seja, não é só a nossa escola que torna pessoas felizes, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa prova do Desafio de Raciocínio Lógico do LCC Científico. Valeu!